E hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre Excel, porque pessoalmente é um tema que me atrai bastante. Na verdade, eu posso até dizer que eu sou apaixonado por Excel. Eu não sou um profissional, né, a nível avançado como eu tenho estudado para ser, mas de ser curioso, de tanto trabalhar, né, eu consigo, de repente, estar passando alguma coisa para vocês e eu espero que vocês aproveitem, tá bom? O nosso intuito hoje aqui não é aprender a criar gráfico, não é aprender as ferramentas detalhadas do gráfico, mas sim dar um insight, né, dar um sentido de curiosidade para vocês aprenderem também. Então, a gente vai passar, né, por princípios importantes, né, dos gráficos dinâmicos. Depois eu vou mostrar para vocês algumas aplicações práticas desses gráficos, e aí eu vou mostrar para vocês também como que a gente consegue, né, de diferentes formas, aplicar um gráfico que servia de repente para falar de vendas, falar de algo mais pessoal, como uma organização financeira, um plano de estudos e por aí vai, tá bom? É muito importante que nós sacar no mercado por essa ferramenta que é o Excel, né? As empresas, elas trabalham diretamente com informações e um profissional que consegue transformar a informação, né, transformar os dados em formas de mensurar, né, o que a gente chama de indicador, apresentar isso para os seus gerentes, para os seus líderes, para ter uma tratativa de resolução ou de correção, ou até mesmo de prevenção, é muito importante. Então, você vai deixar de ser um profissional que trabalha a partir de uma demanda, né, e começa a criar sua própria demanda, né, através dessas informações que você vai conseguir estar apresentando no Excel. Então, ele é bem mais do que uma ferramenta de suporte, né, ele serve também como ferramenta de prevenção para quem atua nessa área. Né? Então, a gente vai mais ou menos entender essa ideia, tá? Eu vou agora apresentar minha tela para vocês, para a gente poder iniciar. Antes de eu começar a apresentação, vamos falar de uma outra coisa pessoal que eu acho importante, tá? Eu estou aqui para conversar com vocês, né? Mas o primeiro sentimento é de gratidão, né? Como o Carlos falou, eu trabalhei um tempo com ele, né? Um período de 2019, e foi um período de grande crescimento profissional para mim, né? Hoje eu trabalho na área da aprendizagem, né? Graças a essa experiência que eu tive na Elite, né? E hoje eu posso trabalhar como instrutor de aprendizagem justamente porque eu tive essa primeira experiência lá. Até em escritório, o meu emprego anterior era um trabalho diretamente relacionado com Excel. Eu era responsável por criações de planilhas, consolidação de dados e tem apresentação de indicadores. Estava para uma terceirizada da Enel, eu era responsável por isso. A partir dessa experiência que eu tive nessa empresa, nesse trabalho, né, e a partir do momento que eu passei a trabalhar também na área da educação, eu fiquei mais curioso, né, e aprendi a gostar cada vez mais de compartilhar aquilo que eu aprendo e que eu tenho conhecimento, tá bom? Então, é como eu falei para vocês, a gente vai estar aqui mesmo para instigar uma curiosidade, tá? Então, eu espero que quando vocês, o nosso objetivo aqui, o meu objetivo é que quando a gente termine esse momento, vocês fiquem mais curiosos de conhecer essas ferramentas e consigam criar, né, os seus próprios indicadores, consigam analisar os seus dados e, de repente, levar isso também para o seu meio profissional. Então, a gente vai começar fazendo uma apresentação breve sobre gráfico, né? O que essa ferramenta faz, o que ela pode transmitir. Depois a gente vai fazer uma pequena diferenciação de gráficos comuns para os gráficos dinâmicos e vice-versa. E aí eu vou mostrar algumas aplicações, né, dos gráficos relacionados ao financeiro, vendas e estudo. Né? Isso tudo são exemplos de como a gente consegue aplicar, né, essa ferramenta no nosso dia a dia. E aí a gente termina falando sobre o KPI, né, que a gente também conhece como indicadores, né, indicadores de performance, que é uma ferramenta de extrema importância dentro das empresas, né, que serve para analisar, né, como que está a situação, determinada situação, e a partir desse indicador consegue-se ter alguma tratativa ou corretiva ou de prevenção e por aí vai, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala de gráfico, né, a gente fala de um conjunto de dados. Gráfico é uma análise, né, de um conjunto de dados. Então, eu criei aqui uma planilha bem simples, né,
tem data, um produto específico, a quantidade vendida, o valor unitário desse produto, a quantidade total e o vendedor. Então, a princípio, uma tabela, né, uma base de dados vai me gerar informação e a partir dessa base de dados eu preciso, né, extrair informações úteis para a minha empresa, para o meu negócio, né, para a empresa que eu trabalho. Né, então, a gente vai para o gráfico. Então, para representar essa ideia de gráfico, eu trouxe uma análise bem simples, né? É uma análise feita a partir dos vendedores, né, e a quantidade vendidas por eles. Né? Então, é um gráfico de barras. Antes da gente falar desse gráfico de barras, a gente vai aqui na ferramenta inserir e vai perceber que o Excel, sobretudo 2016, ele traz uma gama muito grande de gráficos. Então, se eu clicar aqui nessa extensão da guia, ele vai me mostrar diversos gráficos, né, que eu passaria o seminário poderia ser só falando sobre esses tipos de gráficos. Né? Então, tem gráficos bem específicos para trabalhos bem específicos, como, por exemplo, ações, e existem os gráficos mais comuns, que eles são mais generalizados, né? Os gráficos de colunas, de linhas, de pizza e de barra. Né? Esses outros, eles são, de repente, um gráfico mais específico. Então, a partir da minha necessidade, eu vou utilizar um desses gráficos. Né? É muito simples trabalhar com Excel, porque na maioria dos casos, ele vai me ensinando qual gráfico eu posso utilizar, ou qual gráfico mais recomendado. Então, se eu selecionar aqui minha base de dados, e vir aqui em gráficos recomendados, por si só, o Excel já consegue reconhecer as minhas informações, as informações que estão inseridas nessa base de dados, e ele já, de repente, me dá uma série de análises que eu posso estar fazendo. Então, aqui eu fiz uma análise só interpretativa, para a gente saber, né, a quantidade de produtos que foram vendidos, né, por cada vendedor. Nesse momento, a gente está falando de um gráfico simples, ou seja, o gráfico simples é um gráfico que traz uma informação única para mim. Né. Os gráficos, eles são representações que facilitam a análise de dados, os quais costumam ser dispostos em tabelas quando se realiza pesquisas estatísticas. Eles trazem muito mais praticidade, principalmente quando os dados são discretos, não são discretos, ou seja, quando são números consideravelmente grandes. Então, se eu perguntasse a vocês, né, qual vendedor, né, teve o maior número de vendas, né, você teria que fazer alguma análise, né, mais detalhada para você chegar a esse número. Se eu te apresentar, ao invés de uma tabela, um gráfico, essa informação fica muito mais fácil de ser adquirida. Então, de cara, a gente sabe, né, que o Antônio ele teve um número muito maior de vendas. Né? E isso é a funcionalidade de um gráfico. Né? À medida que a gente vai trabalhando, a gente vai tirando essa informação. Então, até aqui tudo bem. Né? A gente sabe que um gráfico ele tem essa utilidade. Eu trouxe um infográfico. Tá? Esse infográfico, eu vou estar passando para vocês. Né? No final, a gente vai aplicar um formulário e vocês vão estar podendo passar o e-mail de vocês. Eu vou estar passando esse material e um outro material que eu tenho específico para vocês da aula de hoje, né, do seminário de hoje. E esse gráfico ele é bem interessante, na verdade, esse infográfico é bem interessante porque ele me apresenta as utilidades que cada gráfico tem. Né? Então, se você quer trazer informação no intuito de informar algo, né, você pode usar gráfico de setores ou um pictograma. Esse pictograma também a gente encontra lá nos gráficos do Excel. Se você quiser um gráfico de comparação, aí tem o gráfico de barras, que a gente já conhece bem, né? O gráfico de barras empilhadas, que também já é bem comum, né? E esses outros gráficos. Então, eu tenho aqui uma série de utilidades para os gráficos e ele especificando os exemplos, melhores exemplos para cada situação. Então, eu vou só baixar aqui para vocês verem como é um material bem completo, bem interessante. E aí depois vocês podem estar adquirindo esse material comigo, tá? Passando adiante, eu vou apresentar a vocês agora, né, o que eu acho que é mais interessante, que vai de acordo com o que a gente está querendo ver, que é essa ideia do gráfico dinâmico e o gráfico comum. Então aqui, eu tenho informações tiradas lá daquela base de dados que eu mostrei para vocês inicialmente, agora em duas estruturas. Eu tenho um gráfico de barras,
dessa vez apresentando não mais a quantidade de produtos vendidos, mas o valor total por cada vendedor. E aqui eu tenho um gráfico de pizza apresentando para mim, né, a categoria vendida, né, quanto cada categoria vendeu. Então, aqui de cara, a gente já percebe que a blusa, né, foi o item mais vendido, né, o que gerou, na verdade, o que gerou uma renda maior, de R$ 800. E aqui eu tenho de cara também mostrando que o Antônio foi o que vendeu mais, 1.370. Isso daqui, aparentemente, é um gráfico simples. A grande diferença desse gráfico é porque ele foi montado a partir de uma tabela dinâmica. Então, o que é essa tabela dinâmica? Então, a tabela dinâmica, ela é uma ferramenta no Excel. Então, onde é que eu encontro essa tabela dinâmica? Ela está na ferramenta Inserir. Então, eu seleciono minha base de dados e crio uma tabela dinâmica. Quando eu crio uma tabela dinâmica, eu consigo modelar o gráfico de acordo com a minha necessidade. Então, eu quero analisar nas linhas, né, os meus vendedores. E o que eu quero analisar sobre eles é a quantidade vendida de cada um. Então, eu trago aqui para o quadrante de valor. Eu tenho 4 quadrantes nessa tabela dinâmica. Na primeira, a gente chama de quadrante de filtro. Esse quadrante de filtro, ele serve para inserir uma variável nessa minha análise. Então, quando eu insiro o filtro, eu posso analisar de repente todos os produtos, mas de repente um produto, a blusa ou a caneca e por aí vai. Eu vou tirar aqui para não desconfigurar o nosso gráfico. A coluna são as informações que eu quero que apareçam na vertical, as linhas, as informações que eu quero que apareçam na horizontal. E os valores vai ser o agrupamento de informação que eu quero analisar. Então, nesse gráfico que a gente está estudando aqui, esse primeiro, eu estou estudando os vendedores e as quantidades vendidas por cada um. E nesse segundo gráfico, eu estou analisando as categorias e a quantidade vendida por cada categoria. Eu vou voltar para cá, para a tabela dinâmica, para a gente entender o quão que é importante esse gráfico dinâmico. Então, a gente percebeu que naquele primeiro gráfico que foi apresentado, que ele é bem simples, né? Ele traz uma informação única e exclusiva, e de repente eu não posso questionar algo mais específico, porque o gráfico ele me limita a uma única utilidade, a única informação. Na tabela dinâmica, eu consigo trazer informações diferentes para a mesma base de dados e fazendo alterações apenas nesses campos. Então, no gráfico de pizza, também foi tirado da mesma base de dados, da mesma tabela dinâmica, nós só fiz um Ctrl+C, Ctrl+V, só que agora, nas linhas, ao invés de colocar vendedor, eu coloquei produto. Né? E aí o total vendido eu trouxe para cá, a mesma coisa, então eu tenho que o total vendido por cada categoria. Nessa outra tabela, como vocês podem observar, o que foi que eu fiz, né? Eu coloquei nas linhas os produtos e quis especificar quanto cada vendedor vendeu de cada produto. Observem que aqui já tem uma informação bem complexa de ser analisada, né? Então, se eu for perguntar a você levaria um tempinho para analisar, por exemplo, quem vendeu mais almofada? Você vai analisar especificamente cada vendedor. Isso daqui é a minha tabela dinâmica. Vamos passar a entender, né, o que um gráfico dinâmico traz de facilidade para mim. Então, aqui eu trouxe um gráfico que aparentemente está muito feio, né? Tem muita informação e é muito difícil de conseguir ler ele, né? Por exemplo, se eu perguntar a vocês, quem foi o vendedor que vendeu mais blusas nesse período analisado? Então, você vem aqui na tabela e vai analisar e vai perceber que foi o Antônio e a Maria, cada um com 100, né? Você consegue tirar essa informação desse gráfico? Difícil, né? Está muito cheio de informação. A partir daqui, eu começo a entender a importância que é um gráfico dinâmico para a segmentação de dados. Então, quando um gráfico dinâmico, o Excel ele te apresenta 3 guias interessantes, né, que são as guias que a gente vai trabalhar. A guia design é para mudar, né, a estrutura do gráfico, o layout do gráfico. A guia formatação,
ele vai alterar a estrutura, né, de edição, como os rótulos, as legendas, né, algum texto que você queira acrescentar como título do gráfico. E a gente vai para a ferramenta que a gente vai trabalhar mais, que é a análise do gráfico dinâmico. Essa análise de gráfico dinâmico é a que me traz mais informações, né, para me personalizar esse meu gráfico dinâmico. Tem duas que são bem legais, né, que é essa, que a gente chama de inserir segmentação de dados, e essa que é inserir linha de tempo. Aqui a gente não vai trabalhar com a linha de tempo, mas eu vou mostrar para vocês, né? Linha de tempo trabalha com datas, né, com períodos. O que essa linha de tempo faz? Ela vai lá na minha base de dados e ela puxa, né, todo o período que eu tenho lá de datas, e aí eu posso analisar esses períodos individualmente, só clicando no período que eu quero analisar. Eu cliquei em fevereiro e vocês viram que sumiu tudo. Por quê? Porque em fevereiro eu não vendi nada. Toda a minha análise está em cima do mês de julho. Tá? Então, de repente, uma análise de dados que conta com informações do ano todo, você poderia, com essa segmentação de dados, né, deixa eu abrir aqui, e aí eu já consigo ter uma personalização para estudar cada mês, ou um trimestre, né, ou um semestre, por aí vai. Então, aqui a gente já começa a vislumbrar a ideia do gráfico dinâmico, que é o gráfico que faz um movimento de acordo com a minha necessidade. Então, agora nós estamos analisando apenas o mês de julho, é o mês que tem informação. Eu tinha perguntado a vocês, né, qual vendedor, né, tinha tido o maior número de vendas com relação à blusa. Então, aqui eu tenho essa análise muito misturada. Né? Quando eu crio, vamos voltar aqui no gráfico, vamos vir na análise de dados. Quando eu crio uma segmentação de dados, ele vai puxar todas as informações que eu tenho na minha tabela, a data, o produto, a quantidade, o valor unitário, o total e o vendedor, e eu consigo criar uma segmentação. O que é segmentar? Segmentar é eu conseguir direcionar, né, as informações que eu tenho para uma única análise. A partir dessa análise que eu vou ter, eu vou conseguir tirar mais informações detalhadas do que eu estou fazendo. Então, aqui eu criei uma segmentação de vendedor. Ele vai aparecer essa tabelazinha aqui. Olha como fica bonita essa análise depois que eu começo essa segmentação. E aí, de repente, eu vou analisar só o Antônio. Então, o Antônio, esse meu gráfico agora, ele está puxando as informações só do Antônio, e aí eu vou saber quanto que o Antônio vendeu de cada produto. Só que eu quero apresentar para o meu gerente, não é o Antônio, eu quero apresentar o Carlos também, né? Vou apresentar o Carlos. E aí eu posso ir mudando de acordo com a minha necessidade. Tá? Isso daqui é só para vocês entenderem, né, essa inserção da segmentação, quanto que ela pode facilitar o nosso trabalho. Eu vou voltar aqui para o gráfico dinâmico, os gráficos dinâmicos, e mostrar para vocês, então, tirar aqui o filtro que tem para poder facilitar. E eu vou apresentar a vocês uma coisa bem bacana nesses gráficos dinâmicos, nessas segmentações, que é unificar um filtro em mais de um gráfico. Né? Então, de repente, você está fazendo uma análise e você quer saber, né, essa informação em mais de um tipo de gráfico. Então, por exemplo, eu quero saber, né, uma segmentação com relação à almofada, né? Os meus vendedores aqui, né? Quanto que cada um vendeu de almofada? Quem vendeu mais almofada? Eu venho e clico na almofada. E aí ele já me dá só as informações da almofada. Aqui no gráfico de pitch vocês vão ver só o valor da almofada, porque eu segmentei apenas para essa categoria. Então aqui me apresenta quanto cada vendedor vendeu de almofada e no gráfico de pitch o valor total em almofada. Eu vou tirar a almofada e vou colocar o bottom. O bottom vai surgir aqui, quanto que cada vendedor teve de bottom. Só que eu não quero mais analisar os produtos. Eu quero agora, são os vendedores, né? O Antônio, quanto que o Antônio vendeu de cada produto? Então, surge aqui como única unidade, né? Segmentada, e os valores que o Antônio trabalhou.
A gente começa a ter uma visualização, né, um design bem elaborado, uma análise mais bem elaborada, a partir desses gráficos. Então, eu fiz isso, eu consegui fazer que numa filtragem que eu faço em um gráfico, o outro também seja filtrado. Eu vou fazer isso lá na minha ferramenta de análise de gráfico dinâmico. Tem a opção para conexões, e quantas tabelas você tiver criado com aquela base, ela vai estar aparecendo aqui nesse filtro de conexões. E aí basta inserir, né, marcar a caixinha de seleção e automaticamente ele já puxa informação. Então, como vocês podem observar, eu tenho um gráfico de produto, né, um gráfico de vendedor e outro gráfico de vendedor foi aquele que eu criei agora por último, que eu apresentei a vocês. Então, à medida que eu altero um, eu também altero os demais. Isso daqui seria a principal funcionalidade de um gráfico dinâmico. O gráfico dinâmico, ele pode ser utilizado para várias informações, né? Então, eu vou apresentar a vocês agora, né, algumas ideias bem interessantes que vocês podem estar utilizando o gráfico dinâmico. Eu fiz três aplicações, tá, desses gráficos, para vocês verem como é legal, como ele pode facilitar a nossa análise e como ele pode ser usado tanto na minha vida pessoal como também na vida empresarial, né, no ambiente que eu trabalho, de repente na minha empresa. Eu fiz um relacionado à vida financeira. Então, consultor que começa a notar, né, durante um período de um mês, por exemplo, só que eu não tenho controle. O que é disso? Chego no final do mês, pode ter até mais do que devia e não consegui perceber. Por mais que você encantar o seu saldo total, pode ser uma dificuldade de conseguir enxergar o quão ruim está a sua situação, né? O quão difícil está você conseguir controlar seu dinheiro. Olha só o gráfico entrando, né, como um papel importante nessa análise. Então, eu criei um gráfico de previsão versus realidade, né, daquilo que você tem para consumir. Vocês conseguem observar que aqui é um gráfico de barras, né, simples, só que a diferença que ele tem para um gráfico de barras simples é que ele está um sobreposto ao outro. Essa utilidade que eu tenho, eu chamo de gráfico dinâmico, porque eu consigo, né, unir duas utilidades em um gráfico. Então, eu vou tirar essa agenda, porque ela está confusa, ela não está um acima do outro, mas aqui a gente consegue perceber o quanto que eu quero prever para me gastar no mês e o tanto que eu já gastei. E só nesse gráfico eu já consigo tirar uma análise bem interessante do quão endividado eu estou, né, do quão endividado eu estou dentro daquele mês. E à medida que você vai gastando, você vai apresentando esse gráfico. Então, vou colocar aqui um exemplo bem rápido, só para a gente ver a movimentação desse gráfico, né? Então, vou colocar aqui vou colocar comida, alimentação, a categoria, eu vou colocar R$100, a gente tinha 541, hoje são 30 de julho, e esse dinheiro saiu da minha carteira. Então, aqui no gráfico, já me mostra, né, o quanto que eu gastei nesse mês, né, e o quanto que eu ainda tenho para gastar. Como que eu faço esse gráfico? Né? Como que eu consigo montar um gráfico desse tipo? Um gráfico combinado, ele pode ser feito, deixa eu pegar aqui a tabela de dados. Um gráfico combinado, ele vai ser feito lá na guia inserir. Você vem na guia com todos os gráficos e você vai ter essa opção de combinação. Quando eu coloco a categoria de combinação, eu consigo combinar mais de um gráfico para me analisar. Então, aqui eu combinei 2 gráficos de barras, analisando o que eu tenho para gastar, que é R$800, e o quanto eu já gastei. Eu vou clicar
só no gráfico para você ver onde que está essa informação. Então, eu fiz um macetezinho aqui, né? Esse aqui é o tanto que eu tenho para gastar. Eu deixei ele escondido bem aqui, ó. Bem aqui tem escrito R$ 800. Automaticamente esse gráfico vai subir até a linha dos R$ 800. E esse total aqui, ele vem de onde? Ele vem do somatório das minhas despesas, 604. Esse é um tipo de gráfico dinâmico que pode ser feito, pode ser utilizado para apresentar, né, uma situação financeira, por exemplo. Pode ser feito para um caixa de uma empresa, para medir o nível de endividamento. Pode ser feito para uma análise de um orçamento, né? Então, de repente, você faz um orçamento de R$ 1.000 para fazer um evento. À medida que você vai gastando, você consegue fazer esse movimento. Pode ser feito um gráfico desse de combinação de barras para fatura de cartão de crédito. Né? Então, quanto que eu devo gastar de cartão no mês? Você coloca o primeiro gráfico com esse número, né? Você insere um gráfico de barras com esse número, e depois você vai inserir um segundo gráfico de barras com o somatório desse valor total. Seria uma ideia. Né? Um outro tipo de gráfico, que é bem bacana de ser utilizado, e esse aqui é um pouquinho mais complexo, mas que é igualmente bonito, né, e consegue te trazer um detalhe bem bacana, é o gráfico de velocímetro. Né? Como eu disse a vocês, eu não estou aqui para explicar como que monta o gráfico, mas vocês conseguem esse tipo de informação, né, numa consulta da internet, ou mesmo, né, fazendo um curso, né, de Excel, com criação de dados e por aí vai. Então, o que um gráfico de velocímetro faz? Um gráfico de velocímetro, ele vai trazer um outro tipo de indicador baseado, né, nessa ideia justamente de um velocímetro. Então, como é que eu monto primeiro a estrutura desse gráfico? Eu vou criar a categorização, que é para deixar esse visual, né, interessante, à medida que as coisas acontecem, ele faz um movimento, e eu vou criar intervalos, né? Vamos supor que a gente está falando de um gráfico de vendas, que uma empresa, ela determine, né, uma porcentagem de comissão à medida que o vendedor ele bata a meta de vendas no período lá apurado. Então, se ele bater 25% da meta, né, ele está na categoria ruim. Se ele for em 50%, ele está na categoria média, 75% bom. E aí, se ele conseguir alcançar a meta de 100%, ele vai estar no ótimo. Esse indicador aqui, esse gráfico de velocímetro, é um indicador, né, para eu poder, de repente, estar medindo esse funcionário, esse colaborador. Esse gráfico de velocímetro, ele também é um gráfico de macete, né? Ele não existe no Excel, ele é criado a partir da junção de dois gráficos que eu vou apresentar a vocês. Então, eu vou criar essa planilha, eu vou inserir as informações que eu quero. Aqui é uma fórmula bem simples, que é só para ele me mostrar os intervalos. Então, eu vou fazer aqui uma alteração, só para vocês verem como que o gráfico muda aqui também, né? Então, eu vou colocar aqui. Ao invés de ser 25, vai ser 30, 60, 90 e aí 100%. Vejam como que ele consegue distribuir, né, nesse velocímetro, como que seriam essas comissões, né? Então, ele está no estado médio, porque ele está com um total de 45% de vendas. Se de repente ele chegar a 65%, ele vai passar para o bom. Então, aqui a gente tem o velocímetro e aqui a gente tem um ponteiro. Esse valor aqui, vocês percebem que ele é uma inserção manual, né? Ou de repente ele vai ser inserido a partir de uma tabela, né, que é gerada a partir das vendas daquele colaborador. Esse ponteiro, ele tem o número 2, porque ele é o que determina a largura desse meu ponteiro. Então, se de repente eu colocar um 5, ele vai aumentar essa largura. Vou voltar aqui para o 2. E o que é esse 133? Vamos entender por que tem esse 133 aqui. Observe, né, que se eu pegar o somatório das porcentagens, eu tenho 100. E aí eu coloco esse outro total 100 aqui para mim poder gerar um total de 400 que vai balancear esse meu gráfico, metade sendo analisado e a outra metade ele vai sumir. E o ponteiro ele também precisa ter essa mesma pontuação de 200. Então eu vou fazer aqui uma continha bem simples, né? Esse valor máximo aqui é o meu valor de 200 menos o valor do meu ponteiro menos o meu total de porcentagem.
Então, percebam que quanto maior vai ser a minha porcentagem, esse número vai ser menor, porque é justamente para balancear. Vamos entender no gráfico como que essas informações são importantes, né? Então, como eu falei para vocês, eu tenho dois gráficos aqui. Vou alterar o tipo de gráfico. Eu falei para vocês que eu tenho dois tipos de gráficos, né? O velocímetro, ele é um gráfico de rosca, né? Deixa eu desenhar aqui um gráfico de rosca para vocês entenderem que gráfico é esse. Então, eu vou colocar aqui a minha categoria e as minhas porcentagens em cima disso e vou inserir um gráfico de rosca. Opa, esqueci de uma coisinha. Como eu falei para vocês, eu tenho que inserir também o valor total para ele ficar com 200, né? Vou vir aqui e vou inserir meu gráfico de rosca. Prontinho. Olha só que interessante, né? Eu tenho aqui esse gráfico e ele não tem nada a ver com o velocímetro, né? Eu vou alterar aqui o rótulo de dados desse gráfico, no formato da série de dados, e vou girar ele, né, num ângulo de 270 graus para ele poder se parecer com o velocímetro. Vocês conseguem já visualizar isso daqui bem aqui? Então, o que foi que eu fiz, né? Eu dei um giro de 270 graus, a minha banda aqui, a metade, veio para baixo, e eu fiquei com a outra metade distribuída conforme essa porcentagem que foi analisada. Então, aqui, eu consigo já construir um velocímetro. Posso vir aqui embaixo, eu vou pintar essa parte sem preenchimento e eu já tenho esse meu gráfico de velocímetro apresentado. Esse outro gráfico, né, que é o ponteiro, é um gráfico de pizza. Então, eu vou clicar aqui e vou colocar um preenchimento para vocês verem como que é, na realidade, esse gráfico de pizza. Então, é um gráfico que fica sobreposto ao velocímetro, né? Depois que eu termino de editá-lo, né, que eu deixo ele também configurado em 270 graus, basta eu vir aqui e deixar ele sem preenchimento. E aí eu vou ter, né, só essa ferramenta aqui como princípio básico para ser o meu ponteiro. Nessa combinação, eu consigo ter uma ferramenta de análise que vai servir, né, para o meu funcionário, para a minha empresa, na verdade, analisar e ficar um visual bem interessante do funcionário, por exemplo, que vai bater uma meta. Só que isso serve para analisar só vendas? Não, pode analisar também ser uma análise dos estudos que você tem para fazer, né? De repente você tem 1.000 páginas para estudar durante o mês, né? Você pode dividir isso em porcentagem. Então, você vai dividir à medida que você for estudando, você vai colocando a porcentagem. Então, eu já estudei 80%. Você estuda 80%, o seu gráfico vai se aproximando do ótimo. Então, é um gráfico de metas, como vocês podem observar. É um gráfico de meta. Você vai poder alterar a legenda de acordo com a sua necessidade e você vai poder fazer essa classificação de acordo com a sua necessidade. Tá bom? Esse tipo de gráfico, eu posso estar mandando, na verdade, posso não, eu vou estar mandando para vocês também, né, junto com o material que eu preparei para vocês que estão participando da aula hoje, tá bom? Óbvio que é bem legal a gente aprender a fazer, né? É muito mais legal a gente aprender a fazer do que eu ver ele montado, de repente só modelar os dados e ele ficar alterando. Se tiver uma necessidade mais especial, eu vou precisar aprender a fazer isso. Né? Então, a gente tem aqui esse instingamento, né, para vocês pesquisarem, vocês irem atrás de como que eu posso fazer para montar esse gráfico através da combinação de gráficos, né, que no caso eu combinei o gráfico de rosca com o gráfico de pizza. Tá bom? Outro gráfico que é bem interessante... Neilson, só um minutinho. Oi. Só reforçar aqui para o pessoal, no final da apresentação sua, vai ser liberado aqui no chat o link do formulário para o pessoal preencher com os dados, tanto para a certificação desse treinamento de hoje que vocês estão participando,
quanto para que a gente possa enviar para vocês que estão participando aqui ao vivo com a gente, que a gente possa enviar para vocês esse material que o Neilson está apresentando. Então, não esqueçam, né, no finalzinho, nós vamos colocar aqui no chat o link e vocês vão poder estar respondendo aí, ok? Mais um detalhe, né, Neilson, aproveitando, nós vamos fazer, para todos que ficarem aí até o final, que responderem o questionário, que vão fazer uma avaliação também sobre o nosso evento, vão estar participando do sorteio de um mousepad e de um copo personalizado, que é uma parceria aí da Elite Educação, junto com a empresa do Neilson. Eles têm uma empresa também que trabalha com personalização, né? Se você, depois no final, quiser falar um pouquinho também sobre a empresa, fica à vontade, viu, Neilson? Ótimo. Eu tinha esquecido de falar no início, mas eu vou falar no final mesmo, sobre a Arte VIP. Então, gente, como o Carlos falou, né, no final vai ter esse questionário, que vai servir tanto para a certificação de vocês, como também para eu pegar o e-mail e estar enviando um material, né, um PDF e uma planilha do Excel com esses gráficos que eu estou apresentando a vocês, para vocês conhecerem ele mais de perto, tá? Esse gráfico, quando eu conheci ele, que é o gráfico que a gente chama de gráfico de termômetro, né, eu vi ele sendo utilizado numa análise, né, financeira. Então, eu peguei esse gráfico de termômetro e trouxe para uma análise de um plano de estudo. Então, o que foi que eu fiz, né? Eu preparei uma tabela, uma planilhazinha aqui bem simples, com os dias do mês, né? E a quantidade estudada por página, por capítulo, como que você quiser analisar, né, esse seu plano de estudos, né? Que eu tenho um objetivo traçado, quanto que eu tenho para estudar de material. Aqui eu tenho minha meta mensal, que ela é feita em cima desse meu planejamento, e eu tenho a minha meta diária, que é justamente uma divisão da quantidade de dias que eu tenho para estudar com a quantidade total a ser estudado. Isso daqui representa 100% do meu valor total, isso daqui representa 3,33%. Ou seja, toda vez que eu estudar essa minha meta diária, eu vou estar automaticamente, né, chegando ao meu previsto, que seria 100% desse valor total. A minha previsão, ela é feita em cima da quantidade de dias passados. Então, eu disse aqui que eu ia iniciar o estudo no dia 1º de julho. Então, no dia 30 de julho, eu tenho que ter estudado 100% do meu valor total. Eu vou mudar aqui para 20 de julho, supondo que essa análise tenha sido feita no dia 20 de julho, e a gente está no dia 30 de julho. Passado 10 dias, né, eu tinha que ter estudado 144 páginas. Olha como que o meu gráfico fica, né? Ele me apresenta exatamente essa porcentagem relacionada à quantidade de dias. Isso é a minha previsão. E a minha realidade, ela é apresentada aqui do lado. Então, à medida que eu estudo, eu vou colocando esses dados, eu vou colocar aqui um 10, e ele vai aumentando, né? Vou colocar aqui um 20, e aí vocês percebem que a minha realidade já está bem melhor do que aquilo que eu tinha previsto para estudar. Né? É tão bonito porque você consegue, né, no meio do mês, por exemplo, saber como que você está, né, qual é a situação que você está, para você poder, de repente, fazer um novo planejamento, saber se você precisa colocar mais material em dia, ou de repente dar uma relaxada, né? Porque o gráfico, ele faz isso, né? Ele traz uma informação que ela pode ser informação preventiva, como a gente falou, né? Ela serve para mim fazer uma análise, para mim, no final, não tomar ações corretivas. Então, vamos voltar aqui para o dia 1º de julho e perceber que no dia 30 de julho eu já deveria ter estudado 100%. Então, hoje eu estou só com 38%. Eu vou conseguir bater essa minha meta de 100%? Eu tenho que estudar, quanto que eu tenho que estudar ainda, né? Como que eu faço esse gráfico, né, de termômetro? Existe esse gráfico no Excel. Esse gráfico nada mais é do que um gráfico de barras. Né? Os dados que eu tenho para analisar aqui é a porcentagem de 100%, né? Eu vou clicar aqui na formatação de série de dados. Aqui eu posso estar, de repente, fazendo um espaçamento da largura, né? É tudo questão de configuração, né? Eu vou clicar aqui no rótulo de dados para vocês verem, né, a informação do rótulo de dados. Né? Então, eu aqui coloquei somente o valor para ser dado, né? Que eu posso também, de repente, configurar com o nome da categoria, o número da série. E aqui eu tenho um outro gráfico também de barras com a informação
dos 38%. Né? Então, são dois gráficos de base, um do lado do outro, como vocês podem observar. Ó. Não é um gráfico só, são dois gráficos um do lado do outro. E aí ele dá essa aparência, né, que eu tenho de comparação. Como que eu fiz isso daqui? Isso aqui é uma forma. Você vai aqui inserir, você vai inserir forma, e você cria com um círculo, né? Um círculo está aqui. Essa basezinha parecendo com a base de um termômetro, né? Então você vai e joga aqui, ó, e você já tem o seu gráfico de termômetro montado, e que fica um visual bem interessante para você apresentar a informação, para você gerenciar suas informações, né? De repente fazer um trabalho bem legal, no caso aqui eu montei com um plano de estudos, tá? Então se vocês, né, esse gráfico também eu vou apresentar a vocês, tá bom? Como material, caso vocês tenham curiosidade de aprender, de trabalhar com ele, vocês vão poder ficar à vontade e a curiosidade vai levar vocês a trabalhar com esse gráfico. Vamos voltar aqui para o planejamento, né? E vamos ver os KPIs, né? O que seriam esses KPIs, né? Essa ferramenta. Então, antes da gente falar de indicadores, né? Vamos entender qual é a base, né, que você precisa ter para criar um indicador. Então, eu separei aqui algumas definições importantes para a gente entender o que formaria esse indicador. Então, o indicador, ele é uma ferramenta que vai trazer informações, né, a partir de um estudo, né, a partir de uma análise de dados, onde ele vai indicar, né, uma situação daquilo que você está analisando. Então, os aspectos importantes para se criar um indicador, o primeiro deles, um essencial, seria o cálculo, né? Como que eu vou fazer essa análise, né? Então, esse cálculo é uma fórmula matemática que vai gerar a informação do indicador. E muitas vezes utilizam-se fórmulas que resultam em percentuais, mas isso não é obrigatório. Eu tenho aqui dois exemplos de gráficos de indicadores e eu vou apresentar para vocês, né, como que eu faço o cálculo, que cálculo é esse que ele apresenta como peça importante para o indicador. O outro ponto importante do indicador é a meta. Né? A meta é o desempenho esperado da atividade monitorada pelo indicador. Então, antes de você fazer, né, qualquer indicador, antes de você entender o cálculo, né, saber como que ele vai funcionar, preciso colocar uma meta, né, especificar uma meta para entender se esse indicador ele está sendo relevante ou não. Se eu voltar aqui no gráfico de juros, vocês vão perceber que a minha meta aqui é essa previsão. Né? Eu tenho um ciclo que está acima da previsão. Se eu voltar aqui no meu gráfico financeiro, vocês vão perceber que a minha meta é sempre essa previsão que eu tenho de R$800. Então, a previsão, a meta, ela é uma ferramenta que vai fazer uma diferença na hora de você analisar se aquele indicador ele está sendo útil, né, se ele está gerando a informação na medida que você consiga analisar. Então, o grande segredo vai ser essa meta, né, você sempre colocar uma meta dentro do seu indicador. Todo indicador, como das pessoas que vão trabalhar com ele, né, e todo indicador ele possui uma orientação. De acordo com a informação gerada, o indicador ele pode ser positivo para a empresa quando está em ascensão, né, quanto maior, melhor, ou em queda, quando ele estiver em descendência, quanto menor, melhor. Ou vai ser para a empresa. E tem indicador que quanto menor for esse número, melhor vai ser para a empresa. Exemplo, eu estou analisando a satisfação, né, dos meus clientes. É um indicador positivo. Quanto maior for esse número, maior for essa porcentagem, melhor vai ser para mim. Eu estou analisando o número de peças, o número de produtos que saem com defeito. Então, é um indicador negativo. Quanto menor for esse número, melhor vai ser para a minha empresa. Tá bom? O processo é dizer se o indicador está vinculado, né, a um processo específico para que ele seja apresentado. Então, se eu estou analisando a satisfação do meu cliente, analisando a satisfação do meu cliente com relação a quê? Ao atendimento. Então, o processo dessa análise seria o atendimento.
Eu estou analisando o número de peças, né, que saem com defeito de uma produção específica de canecas, né? Então, seria o processo a ser estudado. Tá? Então, resumindo o processo, é a atividade que está sendo executada para que eu possa estar sempre analisando esse meu indicador. Você precisa ter um responsável, que é aquela pessoa que vai ser cobrada pelo resultado, tanto na parte, né, da inserção das informações, como também da análise, e você tem um objetivo, que é justamente esse objetivo que te fez, né, criar essa meta. Né? Ele que vai te dizer aonde que você quer chegar com esse indicador. A fonte de informação é a tabela, a base de dados que você precisa ter, e o gráfico vai apresentar esse resumo, né, de uma forma mais bonita, de uma forma mais elegante, para o seu cliente, ou para o seu patrão, ou para você mesmo. Vamos ver na prática, né, o indicador, como que ele deve funcionar e qual a funcionalidade que ele tem, né, na análise de uma produção, por exemplo. Né? Então, aqui eu fiz um indicador, para vocês verem, eu chamei esse indicador de erro de produção. Então, você trabalha em uma empresa de produção de canecas, né? E você quer analisar o índice de perca, né, de produtos nessa empresa. Então, você consegue enxergar uma meta definida, né? No caso aqui eu coloquei 2%, ou seja, dos produtos produzidos eu posso perder no máximo 2%. Acima disso, eu já estou extrapolando a minha meta criada. Então, o indicador numérico de produção, o meu objetivo, medir a porcentagem de produtos defeituosos, né, produtos que saíram errados. Qual é o meu processo ou subprocesso envolvido? Produção de canecas. O responsável sou eu e a minha meta vai ser de 2%. Qual é o cálculo que eu faço para me poder medir esse indicador? Como é percentual, eu vou fazer uma divisão dos produtos com erros pelos produtos produzidos. Né? Então, como vocês podem observar, eu tenho aqui a minha quantidade produzida, a minha quantidade perdida e aqui o meu indicador, a minha divisão daquilo que eu perdi por aquilo que foi produzido naquele dia. Vendo os números, eu já consigo tirar, né, uma ideia, né, de como que foi esse meu rendimento, né, esse meu índice de perda. Só que eu quero uma análise, né, mais visível, né, de fato, quanto que isso alterou na minha produção. Tem um detalhe importante, a orientação, né? A orientação aqui é setinha para baixo, né, negativa, ou seja, quanto menor for o número, melhor vai ser para mim. Como que eu fiz esse gráfico aqui de barras, né, com essa linhazinha azul, que eu vou chamar de gráfico de meta. Né? Então, eu tenho o meu indicador, todos os números para cada dia que foi trabalhado, né, de 1 a 18 de julho. E aqui eu tenho minha meta traçada. Né? Como vocês podem observar, na maioria dos dias, né, eu não bati essa minha meta, né, eu consegui ter um índice maior do que a minha meta, só em alguns poucos dias foi menor. E eu percebi também que eu tenho uma linha, né, um indicador linear, me mostrando que existe uma tendência na diminuição desse indicador. Como que eu faço tudo isso? Né? Primeiro, eu inseri um gráfico de barras. Primeiro, eu vou inserir um gráfico de coluna, na verdade, desculpa, de colunas agrupado, que vai ser o meu indicador. Como que eu faço isso? Né? Eu vim na minha tabela de dados, aqui, eu inseri uma combinação, deixa eu selecionar a minha combinação, o meu indicador, junto com a minha meta. Eu vou inserir um gráfico de barras, né? A série 1 é uma coluna agrupada, como já está aqui, e a minha série 2 vai ser um gráfico de linha. E aqui eu vou colocar ele como eixo secundário para um sobrepor o outro. Depois que eu faço a configuração, eu venho alterar esses indicadores para facilitar a minha análise. E essa linha tracejada, como que eu insiro ela, né?
você vê que tem design de gráfico, e no próprio Excel, ele te dá uma linha de tendência. Né? Então, aqui eu inseri a linha de tendência de previsão linear. Né? Essa linha de tendência de previsão linear, com base nas informações que você tem na tabela, ele já consegue te dizer, né, para onde esse indicador está indo. Se ele está em ascendência, né, ascendência, ou se ele está em descendência. No caso aqui, a gente percebe que tem diminuído. Né? Isso seria um gráfico de indicadores baseado nesses parâmetros indicados. Eu vou apresentar só mais um gráfico para vocês, né, para a gente enxergar como que funcionam esses indicadores. Né? Então, aqui eu criei um gráfico de notas de aprovação para atendimento. Então, eu tenho aqui os dias de atendimento, né? E eu tenho também as notas, a quantidade de notas dadas maiores que 8, a quantidade de notas menores que 8, e o meu valor total de notas dadas nesse período. A minha meta aqui é de um número de satisfação de 80%, né? Ou seja, a minha significância aqui são as notas acima de 8. E o meu indicador vai ser o quê? Vai ser o meu número total de notas maiores que 8, menos o número total de notas menores que 8, dividido pelo meu valor total. Isso seria o meu indicador de previsão de satisfação. Então, eu coloquei aqui o nome do indicador, notas de aprovação. O meu objetivo, né, é a porcentagem líquida de aprovação dos clientes, o processo, o subprocesso, atendimento do cliente, e a meta minha, né, definida por mim ou pela minha empresa, foi de 80%. Né? Aqui eu coloquei o cálculo para ele ficar exemplificado. Eu esqueci, gente, de falar sobre o reporte, tá? Tem aqui na tabela e tem na outra. O reporte nada mais é do que a frequência que eu ensino informações na minha base de dados. Né? Então, nessa daqui, o reporte era diário. Todo dia eu insiro a quantidade produzida. Nesse daqui, o reporte está sendo semanal. A maioria da análise, geralmente, ela é feita com mensal, né? Mas aí depende muito do que você está analisando. Então, eu usei um diário e aqui um semanal. E aqui a minha orientação é positiva, ou seja, quanto maior for essa porcentagem, melhor vai ser para o meu negócio, né? Melhor vai ser para a minha análise. Novamente, eu tenho dois gráficos inseridos, né? Um gráfico de barras e um gráfico de linha, mostrando a minha meta de 80%. E aqui eu consigo observar, né, o grau, né, que teve de satisfação comparado com a minha meta. Eu também inseri aquela análise linear e percebi, né, que com o tempo existe um processo de ascendência do meu processo de desenvolvimento. Esse indicador é bem legal porque, por exemplo, você pode pegar e analisar os dias que terminou isso, né? Então, por que no dia 9, né, na semana 9, teve um índice de aprovação de 70%? Né? O que houve aqui? Qual foi o evento que ocorreu para ter esse índice menor? O que aconteceu no dia 17 para também ter esse índice menor? Então, essa seria o principal objetivo, né, a principal ideia de indicadores dentro do Excel. Eu vou, de antemão, né, novamente relembrar os que eu vou passar para vocês. Essas planilhas que tem esses gráficos que eu apresentei, né, o gráfico de estudo, o gráfico financeiro de vendas, que é o velocimetria estudo, e também vou passar para vocês esse aporte de indicadores, para vocês direitinho cada ferramenta, né, que é utilizada para criar um indicador, um parâmetro de análise gráfica. Eu falei de indicadores, né, e aí eu queria apresentar para vocês como que funciona, né, um dashboard, né, a gente está falando de gráfico dinâmico, como que funciona um dashboard, né, montado com mais de um gráfico. Né? Então, eu preparei isso aqui, ele é baseado na minha empresa, tá? Esses dados, eles não são reais, né? Eu trouxe para vocês verem como que fica legal uma apresentação, né, com dashboard, que a gente chama de esses gráficos dinâmicos. Né? Então, para início de conversa, né, como que eu montei esses gráficos? Eu peguei a base de dados, né, fiz uma tabela dinâmica, fiz aquela filtragem que eu mostrei bem no início para vocês, né, e aí eu vou criando um gráfico. Então, eu criei um gráfico que eu chamei vendas por mês,
Eu chamei um outro gráfico de vendas por canal, e aí eu filtrei nas linhas o canal e coloquei os valores das vendas. Eu fiz um outro gráfico que eu chamei de vendas por categoria, e aí eu coloquei nas linhas as categorias, do lado os valores, né? Então eu tenho aqui 3 gráficos mostrando isso. Aí eu vou aqui na segmentação de dados, né, na análise gráfico dinâmico, e acrescento, né, as segmentações para ficar uma coisa bem bonita, assim, a dinâmica. Então eu inseri a linha de tempo, como vocês podem ver. Eu inseri também a segmentação de dados para canal, para vendedor e para categoria. E aí, quando eu faço esses gráficos, eles estão todos aqui nas conexões. Quando eu coloco filtrar conexão, eu posso estar mesclando todos os 4 gráficos para me fazer uma análise só. Então, ao final dessa conexão, eu tenho uma apresentação bem enxuta, né, e bem prática. Então, eu vou analisar, por exemplo, né, os 6 primeiros meses de 2017. Ele já consegue puxar para mim só as vendas desse período. Aqui no canal, ele vai aparecer, né, os canais envolvidos, que no caso seria o WhatsApp, Instagram e por aí vai, a nomenclatura. Desse período também analisado, e a venda por categoria também vai aparecer só desse período. Eu quero analisar as vendas do Henrique durante esse período. Aí aqui já apresenta no meu gráfico, né, toda a filtragem só no nome do Henrique. Só que aí eu não quero saber tudo que o Henrique vendeu, eu quero saber o que o Henrique vendeu, por exemplo, só de botas nesse período. Nesse período o Henrique não vendeu nada de botas. Vamos pegar outra para ver se aparece. Camisas, né? Camisetas. Então o Henrique vendeu, né, em janeiro esses valores, abril, maio, os canais envolvidos, e aqui a gente tem a categoria analisada, que são camisetas. Ou seja, depois que eu faço esses gráficos, que eu faço a conexão, eu crio o meu dashboard. Então, esse gráfico aqui, nesses gráficos que a gente chama de gráfico dinâmico, nada mais é do que uma mescla de gráficos que eu tenho, né, para apresentar informação detalhada e direcionada de acordo com a minha necessidade. Então, quando você falava de Excel, você falava em criar gráfico, você entendia muito de criar um gráfico para cada situação, né, para cada análise. Então, hoje você consegue criar um painel, né, com vários gráficos, ou 3 ou 4 gráficos, né, e a partir desse painel você vai mesclando as informações direcionadas para cada área, né, para cada estudo. Então, eu quero estudar só um canal, só o canal 1. Ele vai me mostrar todas as vendas que teve nesse canal, o produto que saiu num período que eu quero analisar, por exemplo. Beleza, gente? É isso aí, gente. Eu queria mais uma vez agradecer, né? Pelo que eu estou vendo aqui, o número de pessoas, vocês se manterem firmes e fortes, né? Eu sei que é muita fala, eu falo demais, mas eu quis trazer para vocês, como eu disse no início, né, mais uma curiosidade, né, instigarem vocês a estudarem mais, a pesquisarem mais. E eu queria dizer a vocês que o Excel, ele é uma ferramenta que, por mais que seja popular, poucas pessoas, né, querem se meter, querem trabalhar com ele. E as empresas precisam demais de informações que sejam úteis para ser analisadas nos seus processos, né? Então, quando você consegue sair na frente e trazer uma informação, né, trazer uma análise, né, que seja diferenciada e que permita com que o seu gestor, né, o seu chefe, quem quer que seja, consiga tomar ações, né, resolver algum problema baseado nessas informações, é bem legal, né? Então, eu queria pedir para vocês, né, a partir do que vocês viram aqui, né, sejam curiosos, né, queiram aprender cada vez mais sobre Excel, e dizer para vocês que a Elite vai estar, né, à disposição. O Carlos trabalha com isso, né, ele trabalha com cursos de profissionalização, e aí a gente sabe que o Excel é uma ferramenta de extrema importância para você estar atuando nessa área, né? Eu há muito tempo converso com o Carlos, né, uma proposta de trazer um curso ligado a dashboard, né, a um curso mais detalhado de como que a gente faz esses gráficos, como que a gente faz a análise, né? Então, se vocês também tiverem um feedback para dar lá no formulário que eu mandei, eu agradeço, porque vai fazer, né, vai ser importante
para um futuro aí, um curso ou algo parecido, né, Carlos? O pessoal pode ficar à vontade também para falar alguma coisa, para escrever, para a gente poder encerrar esse momento. Queria agradecer, né, aos que ainda estão presentes, que conseguiram se manter aí conectados depois de tanta fala, né, e dizer que eu vou estar à disposição de vocês. Estou passando aqui meu e-mail, né, para vocês, caso alguém queira tirar alguma dúvida, queira conversar comigo sobre Excel, eu vou estar com prazer conversando com vocês.